vamos a uma reflexão. Já pensaram na possibilidade de que talvez a sensibilidade, o sentir, ser um superpoder? Nunca pensaram sobre isso? É uma questão interessante. Eu me recordo que, quando criança, tinha essa sensibilidade, né? Essa percepção de sentir como era o movimento da vida. Mas, no decorrer do tempo, eu fui programado, diante do ambiente que eu estava, a perceber não a vida pelo sentir, mas a perceber a vida pela mente, pela estrutura da dualidade, pela estrutura do espelho. E no momento em que fui moldando essa estrutura do espelho diante da programação da mente, automaticamente o sentir ele foi perdendo espaço nessa estrutura de organização. Fica mais claro quando a gente utiliza a ideia de programação ou de questões voltadas à tecnologia. Por exemplo, um computador. Todas as funções que existem ali no computador, foram configuradas para que executem uma determinada atividade. Beleza? Então a gente sabe que, se nós queremos no computador executar um programa, hoje eu preciso executar um programa, né? Eu preciso lá acessar um navegador para assistir o YouTube. Eu só dou 2 cliques. Mas por trás desses 2 cliques existe ali toda uma programação específica que conecta esses 2 cliques, essa ação do corpo físico dentro da máquina, né? Dentro da ideia da máquina, para chegar a um resultado que é a sua pesquisa, né? Que é o que você está buscando. Beleza. Agora nós vamos entrar em uma história. Vamos imaginar uma cena onde existam 2 crianças. Elas estão em pé, olhando para o seu pai e para a sua mãe. Nesse momento, eles estão discutindo para saber com quem essas crianças ficariam. Essas 2 crianças observam esses 2 pais discutindo, brigando. E, no primeiro momento, a criança A permanece em silêncio, observando, e a criança B começa a chorar. Em seguida, a criança A também começa a chorar, influenciada pela criança B, já que a criança A, por observar e perceber que não sabia o que deveria ser feito, apenas repetiu o gesto da criança B. Nesse momento, nessa ideia, onde essas 2 crianças estão vivenciando esse processo, a mente dela está sendo configurada. A mente dela está sendo configurada sobre como reagir emocionalmente no momento em que não se entende o que se sente. Automaticamente, essas crianças são programadas pela informação que os seus pais estão emitindo naquele exato momento. E não é sobre o que é dito, é sobre o que é sentido. Nós entendemos que criança é sentir. A criança não racionaliza. E aí nós vamos colocar que a criança não racionaliza dependendo da idade dela, né? Então, nesse primeiro momento, quando os pais discutem, essas crianças são programadas a entender aquela discussão de forma sentida.
beleza? No decorrer do processo, essas crianças crescem e essa lembrança, esse acontecimento, ele deixa de existir na memória e se torna uma informação somatizada no corpo. É uma memória que sai da parte visual, da parte intelectual e se transfere para a parte emocional, que são aqueles processos voltados à acumulação de dados dentro do corpo físico, dentro do corpo humano. E nesse ponto aqui, a gente pode correlacionar que o corpo humano é uma máquina. Então nós estamos programando esse corpo diante daquilo que foi experienciado, não sobre as palavras, mas aquilo queria ser dito diante do acontecimento. Essas duas crianças cresceram e tomaram rumos diferentes. Beleza. Quando A cresceu, A percebia que tinha algo estranho dentro da sua estrutura psíquica, diante dos processos sociais, né? Dentro do que nós vivemos da sociedade, e começou a tentar entender o que era isso que ele sentia, mas não sentia na ideia de perceber como se move a energia, mas sentir na interpretação do ato. Então aqui a gente tem, quando eu vejo uma cena e digo, essa cena é uma briga porque já existe na minha mente que essa briga, né, esse tipo de ato, esse tipo de atrito é uma briga, e aqui nessa briga eu não sinto o corpo, eu sinto a ideia da mente, a ideia lógica. Beleza. A desenvolveu, né, a ideia do autoconhecimento e buscou entender o que era isso que te incomodava internamente. Mas A não sabia como sentir, ele só sabia como interpretar. Entende? Então imagine que alguém está extremamente alegre. Essa alegria normalmente não está associada sobre o estado de ser do indivíduo diante da experiência física, mas sim sobre o que ele interpreta que é a felicidade diante do contexto social que nos dizem que a felicidade é a obtenção de algo externo, algo que está fora. E esse algo pode ser qualquer coisa, né? Comprar alguma coisa, viver alguma coisa, beleza. Até que um dia, em um processo de meditação, A foi levado para essa lembrança interna. E lá ele viu os seus pais brigando. Só que dessa vez A não levou a mente, não levou o espelho para olhar. A levou o sentir. O que seria ver além dos olhos? Seria sentir e saber o que estava acontecendo. Então, no processo de autoconhecimento, A entendeu que a briga dos pais deles não era sobre ele especificamente, mas sobre uma programação geracional que ocorreu com os avós, com as mães, né, as mães e os pais deles, com os avós deles, e em seguida os pais de A repetiram esse mesmo processo. E aqui nós temos que entender o seguinte, que esses processos se repetem de forma inconsciente quando nós apenas trazemos a informação sem perceber por que aquela informação está sendo trazida. A ideia é colocar aqui que o sentir não é sensibilidade e nunca foi sensibilidade. Ser sensível não tem nada a ver sobre gênero ou sexo. Ser sensível
é entender sobre si próprio. Entender quais são as estruturas que moldam a forma como você vê a sociedade, a forma como você vê as pessoas. No momento que eu uso a mente para enxergar, eu vou interpretar tudo o que está acontecendo. A interpretação nada mais é do que uma programação, uma ideia que se repete todos os dias. Entende? Então, no momento em que eu olho o outro e julgo esse outro, no primeiro momento, na mente, eu estou julgando através da interpretação. E aí, essa interpretação ela vem de acordo com o que seria certo e errado diante do contexto social externo que nós adquirimos dentro da ordem social para poder, dentro dessa ordem, entender como as coisas funcionam e vivermos, né, dentro do que nós estamos estabelecendo na atualidade. E aí eu vou chamar de que seria a ideia de pelo menos ter uma harmonia socialmente. Quando você une a ideia do espelho, a mente, com o sentir, você não vai mais julgar o outro indivíduo. Porque no momento em que você sente o outro, você entende exatamente o que é que está acontecendo. Você entende que existe dentro de si, dentro de mim, algo que se revela na ação do outro. E se eu usar a mente como reflexo daquela ação, eu vou julgar com base naquilo que a sociedade determina como bom e errado. Se eu desço e sinto, eu vou entender que ali é um espelho que se mostra diante do que eu preciso trabalhar na experiência física. Então, o sentir aqui é um superpoder que nos leva a entender que todos nós estamos conectados. E só vou lembrar aqui que eu não estou falando de verdades absolutas. Eu estou colocando uma ideia metafórica dentro de uma experiência lúdica para a gente entender que a sensibilidade, que o sentir é algo que está dentro da estrutura do ser humano. Não é algo que está fora. E no momento que você sente, você sabe, não pelo julgamento, mas pelo aquilo que você é, enquanto ser vivo que vive dentro da sociedade. E aqui a gente não está falando de pessoas santas, a gente está falando de indivíduos humanos que estão acoplados dentro de uma matéria física e dentro desse processo entende que existe ideias que precisam ser trabalhadas de forma individual, mas que se complementa dentro de um coletivo. Porque nós sabemos que não tem como trabalhar sozinho. Então, tudo isso acaba fazendo com que o indivíduo ele se organize para viver em sociedade. Então, aqui é uma ideia de reflexão. Então, não precisa levar como ideia absoluta, até porque não é necessário fazer isso. O que eu estou colocando aqui é que será que sentir não seria um superpoder? E aí a gente só tem como garantir isso através da própria experiência do indivíduo. Eu entendo que dentro da nossa sociedade existe uma ideia científica que é externa, que a gente trabalha dentro da ideia científica externa para que essa ideia científica traga segurança e qualidade de vida. Mas existe a possibilidade também da gente trabalhar com a ideia científica dentro do nosso próprio laboratório, que é o corpo humano. É complexo essas definições porque nós estamos familiarizados com questões externas. Mas se um dia você tiver curiosidade, vale a pena você entender como você funciona. Quais são as programações que estão dentro da sua mente e que moldam a forma como você vê as outras pessoas. É bem interessante.
E aí, dentro desse contexto, você vai entender que não tem o bem e o mal da forma como nós entendemos na ideia de julgamento, mas que existe o bem e o mal como espelho de nós mesmos.